Olá, amigos, quero saudar a todos, obrigado por estarem conosco estudando a lição número 9, a lição de quarta-feira, dia 25/11, em busca da verdade ou buscando a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito além de ser, assim, uma espécie de alvo, de lema, essa expressão de Jesus Cristo, ela nos remete à educação cristã. A educação cristã nos faz conhecer a verdade. Por isso, quando se fala em buscar a verdade, as pessoas muitas vezes procuram caminhos e atalhos que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Muitos desistem no meio do caminho porque a busca pela verdade, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, significa uma luta inglória. A pessoa não vê resultado, então a pessoa chega então a desistir. Isso é verdade com respeito à religião. Quantas pessoas procuram nas religiões existentes uma verdade, um sentido para a vida e acabam então não achando nada e desistem dessa procura. Então, no meio do caminho ou no final do caminho, uma luz se acende no meio do túnel. Aqui em nossa igreja nós tivemos um irmão que foi pastor de uma igreja durante 34 anos. E ele dizia o seguinte: olha, eu tinha um desespero comigo porque eu não falava em língua. Pastor de uma igreja pentecostal, ele disse: eu vivia perdido, no meio de uma situação em que eu imaginava que era verdade, mas eu não achava verdade. Ele disse: eu me senti desesperado, até que um dia eu assisti à TV Novo Tempo por acaso. E ali então eu encontrei a verdade. Então buscar a verdade é assim uma luta, um desafio para as pessoas hoje alcançar algo que pretendem conhecer. Tá? Quando a pessoa procura a verdade e essa verdade ela satisfaz, então tudo fica melhor. Na África aconteceu uma situação assim inusitada. Havia um hospital e nesse hospital toda sexta-feira no quarto 311 morria um paciente. Esse paciente saía da UTI e ia para esse quarto pós-UTI. E então ali as pessoas ficavam e, curiosamente, toda sexta-feira um paciente morria. E então ficou assim, algo assim no ar. Será que esse quarto é amaldiçoado? E as pessoas ficavam então com medo, mas os médicos muito práticos diziam: não tem nada de anormal nem sobrenatural nesse quarto. Podemos colocar os nossos pacientes, eles resistem todos os dias da semana porque só na sexta-feira morre um paciente. Os parentes dos internados relataram essa situação à polícia e foi feita uma investigação. Mas a investigação, assim, mesmo durante a investigação, pacientes morriam na sexta-feira. Resolveram então colocar uma câmera escondida para que ele pudesse então monitorar o quarto. Sabe o que foi que descobriram? Uma coisa simples, uma verdade simples, é que a mulher da limpeza, na sexta-feira, ela ia fazer a limpeza do quarto, ia fazer então ali, aspirar o pó, passar pano, e ela pegava ali, tinha um respirador do paciente, ela tirava o respirador da tomada, então ligava o aspirador de pó, e então aspirava o pó ali, então quando ela ligava outra vez o respirador, ia embora, o paciente já estava com insuficiência respiratória. E curiosamente, os pacientes do leito 311 morriam exatamente na sexta-feira, que era o dia da mulher da limpeza ir até lá. Ela fazia isso de forma assim inocente, inadvertida, viu uma tomada ali, estava ocupada, era a única do quarto, ela então utilizava aquela tomada. Gente, uma verdade simples, mas que ninguém conseguia enxergar, nem a própria funcionária desconfiava dessa verdade tão letal para os pacientes que ali estavam. Nossa busca pela verdade inclui conhecer a Deus. A educação cristã nos leva ao conhecimento de Deus, conhecer sua vontade, conhecer sua palavra. É importante porque isso nos levará, consequentemente, ao personagem central da palavra de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, está registrado em João capítulo 1, verso 29. Esse é o foco principal que desvenda outros mistérios para a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, quando ele entra numa vida,
ele se torna a verdade presente para aquela vida. E as coisas começam assim se esclarecer. A pessoa tem uma nova noção de vida. Há aqui uma pergunta que devemos fazer agora, a pergunta número 4 de quarta-feira. Ela pergunta o seguinte: como a Bíblia nos mostra o que a busca da verdade pode nos trazer? Vamos a algumas passagens? Eu vou ler para você, por exemplo, Jeremias 29, verso 13. Diz assim o texto bíblico: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Atos 17, 26, 27 diz assim: de um só fez Deus todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Salmo 25, verso 5, guia-me na tua verdade, dizia Davi, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em ti eu espero o dia todo. João 16, verso 13, quando porém vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Finalmente, João 17, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, para a pergunta, o que a Bíblia fala sobre a busca da verdade? A resposta é: ao buscarmos a verdade de todo o coração, encontraremos Deus na sua palavra e a verdade da salvação, que é Cristo Jesus, e nos deixaremos guiar pelo Espírito Santo para que nós não nos afastemos dessa verdade encontrada. Por isso Pedro dizia: aquele que deixa a verdade para voltar à vida antiga é como um cão que volta ao vômito. Gente, a verdade, quando ela é encontrada, ela traz um benefício grandioso para a vida, porque essa verdade que nós estamos falando é a verdade de conhecer a Deus, é a verdade de conhecer a Jesus Cristo como Salvador, é a verdade de se deixar guiar pelo Espírito Santo. Quantas pessoas ignoram esse tesouro maravilhoso que é essa verdade encontrada na palavra de Deus? É contada uma história que no correio ali na África aconteceu uma coisa inusitada. Um pacote chegou ali assim para ser entregue para um cidadão ali de um dos estados ali daquele país. E então o correio mandou o aviso para que o homem pudesse vir buscar o pacote. O homem foi até lá e perguntou quanto para retirar esse pacote. O funcionário do correio disse: é $20. $20? Deixa eu ver o pacote. O homem pegou o pacote e disse: eu não quero esse pacote, eu não encomendei nada de ninguém. Agora eu tenho que pagar ainda? A pessoa me manda, eu tenho que pagar? De jeito nenhum, deixa aí esse pacote. Gente, o pacote ficou 30 anos dentro dos correios. Foi jogado de lá para cá nas prateleiras, foi usado como calço de pé por uma funcionária que tinha pouca estatura. Finalmente, o dono do pacote, o destinatário, faleceu. E o correio ficou lá com um monte de pacote que as pessoas não vieram buscar. Resolveu fazer um leilão. E nesse leilão, esse pacote específico, ele foi leiloado por $20. A pessoa comprou o pacote, pediu um estilete e abriu o pacote para ver o que tinha dentro. Olha, quase que essa pessoa teve um ataque cardíaco, porque dentro do pacote estava $40 mil. Ninguém imaginava que aquele pacote tivesse tanto dinheiro. Uma pessoa, soube que esse homem era parente de um falecido homem rico, e então mandou para ele, de outro país, então, essa herança, mandou uma carta, mas a carta se perdeu e infelizmente ficou apenas o pacote. E o homem não quis o pacote. Olha a ignorância sobre a verdade do pacote, como trouxe, eu diria assim, falta de a pessoa usufruir aquilo que tinha dentro do pacote. Gente, quando Deus fala da verdade, conhecereis a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Deus está mostrando sua bondade. Deus não nos deixará ou não deixará nenhum filho seu tateando no escuro,
tentando encontrar uma saída para os problemas espirituais e da sua crise existencial. Todos nós temos dificuldades, temos problemas, dificuldades assim para desvendar quem eu sou, por que estou aqui, por que minha vida é desse jeito, por que esse sofrimento, por que a minha família sofre dessa forma. Então Deus seria ingrato deixar a pessoa nesse dilema. Por isso a palavra mostra Jesus Cristo como a solução para a vida das pessoas. O Senhor Deus, através da verdade, retira o medo e coloca a confiança no lugar. Responde às perguntas e acalma o coração, aumenta a esperança e dá uma nova visão da vida, colocando a alegria santificada nessa busca. Eu estive numa igreja fazendo semana de oração. Uma irmã me procurou e disse: irmão, eu vivia num desespero tão grande, eu não tinha paz na minha vida, eu tomava 18 tipos de remédio. Até que um dia eu conheci a palavra de Deus. E eu comecei a ler essa palavra. E pouco a pouco eu fui me desvencilhando daqueles remédios, que eram remédios controlados para a ansiedade, para dormir, remédio para alergia, remédio para isso. E em pouco tempo, ela disse, graças a Deus, até a depressão, que me fazia sentir muitos sintomas, o Senhor Jesus retirou da minha vida. Eu disse, irmã, louvado seja Deus. Ela disse, realmente, irmão, louvado seja Deus. A verdade me libertou mesmo. Deus não me deixou ficar na escuridão. Ellen White escreveu o seguinte no livro Obreiros Evangélicos, na página 380. Os que estão buscando conhecer a verdade e compreender a vontade de Deus, que são fiéis à luz, que são zelosos no cumprimento de seus deveres diários, hão de certamente conhecer a doutrina, pois serão guiados em toda a verdade. Nós, quando queremos ler a palavra e queremos aprender, o Senhor Deus abre a nossa mente e nos faz conhecer a sua doutrina, a doutrina da libertação, a doutrina que nos torna instrumentos em suas santas mãos. Uma pessoa pode ser treinada para reconhecer notas falsas, mas ele não precisa estudar todas as notas falsas que aparecem. O que ele precisa apenas? Conhecer de forma perfeita uma nota verdadeira. Então, em um dos bancos da Suíça, os gerentes dos bancos colocam as pessoas, os caixas, para manusear notas verdadeiras, das notas que são mais assim usadas pelos falsificadores. Então, eles colocam aquelas notas e a pessoa se ambienta com a nota verdadeira. Então, quando chega uma nota falsa, a pessoa reconhece de imediato. É o contato com a verdadeira que torna a pessoa perceptível para dizer aquilo que é falso e que pode vir causar dificuldade. Assim também, para podermos discernir entre a verdade e a mentira neste mundo em que vivemos, nós temos que nos familiarizar com a verdade. Por isso que a educação cristã, ela nos mostra a verdade. Ela nos faz encontrar a verdade e a verdade está na imutável palavra de Deus. Pensamento final do estudo de hoje: uma igreja sem a verdade não é uma igreja verdadeira. E uma igreja sem o Espírito de Deus não é uma verdadeira igreja. Por isso, um completa o outro na busca da verdade. Então, uma igreja sem a verdade não é uma igreja verdadeira. E uma igreja sem o Espírito da verdade não é uma verdadeira igreja. Para a igreja ser verdadeira, tem que seguir a palavra. Para a igreja ser verdadeira, tem que ter o Espírito Santo para ser uma igreja de verdade. Deus abençoe o nosso coração. Que a nossa presença na igreja, que a nossa convicção de seguirmos o Deus que nós seguimos, possa ser uma grande garantia de que nós estamos seguindo a verdade. E a verdade é Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.